bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez na presença do nosso Deus para juntos buscarmos a face do Senhor. Mais um dia em que nós estamos vivos, né? E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada manhã a nosso favor, e essa é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor não guarda rancores, né? O Senhor não abandona aqueles que confiam no seu nome. E nesta manhã, mais uma vez, meditando aí no capítulo 60 do profeta Isaías, nós temos estudado desde o capítulo 40, temos visto, obviamente, algumas repreensões, né, da parte do Senhor, mas no meio dessas repreensões do Senhor sempre há também promessas, porque as repreensões são para a nossa correção e as promessas são para gerar esperança em nosso coração. Quando temos esperança, né, em Deus, essa esperança não desaponta, como disse o apóstolo Paulo, porque o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o fato de termos essas grandes e preciosas promessas faz com que o nosso coração se enche de esperança e sejamos a cada dia fortalecidos. Oi, Fátima. Bom dia, paz do Senhor. Seja bem-vinda, querida. Mais uma vez juntos aqui, né? E desde já eu oro, peço a Ti, ó Pai, direção, iluminação no nosso espírito para que possamos meditar na Tua Santa Palavra, possamos aprender de Ti, Senhor, desenvolver em Ti a esperança, o temor, desenvolver em Ti a nossa mente, transformando-a pela Tua Palavra, como Paulo recomendou, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que nós fazemos, temos feito todas as manhãs, à noite, temos buscado aí, meditado no Senhor. E como eu tenho dito também para os irmãos, né, que estão já familiarizados conosco, eles já sabem, aqui nós seguimos a nuvem do Espírito Santo, como o povo de Israel no deserto seguia, né, a nuvem que representava naquele tempo o Espírito Santo. É uma visão que o Senhor deu, né, para mim, no caso, uma visão de ensinamento, de experiência de vida, de uma forma profética, de uma forma viva na palavra de Deus, e não através de ensino teológico, tá? Respeitamos, valorizamos sim a teologia, algumas coisas que aprendi ao longo da minha vida foi graças aos teólogos, graças aos que têm o dom de conhecimento, mas a nossa visão aqui é uma visão mais profética, né? Onde nós falamos por parábolas, falamos por analogias, mostrando na palavra de Deus os princípios espirituais que vão não só reger a nossa vida aqui na terra, como também produzir em nós essa esperança, né? Nós vivemos na esperança. A palavra de Deus diz assim, a esperança que nós temos, né, é a ressurreição dentre os mortos. Se Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa fé, em vã seria a nossa pregação. Todavia, como Cristo ressuscitou, nós somos fortalecidos na esperança. É nessa esperança que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus. Todos nós temos problemas, temos pecados em nossa vida, ninguém é perfeito, mas nós não nos conformamos, nós buscamos a cada dia transformar a nossa mente para que sejamos achados dignos pelo Senhor de pelo menos não termos sido negligentes com tão grande salvação, de pelo menos não termos jogado, né, fora, como se nada tivesse acontecido, a morte do Senhor Jesus, cujo sangue um dia será vingado daqueles que o odeiam, daqueles que o rejeitam, daqueles que os desprezam.
Então um dia este sangue será vingado nos seus inimigos, aqueles que rejeitaram esta graça, aqueles que rejeitaram este amor de Deus e que vivem como se Jesus não viera, né? Como se o próprio Deus não se tivesse feito carne e habitado no meio de nós. Ora, irmãos, se nós somos seres espirituais, né? Se a nossa essência é espiritual, essa essência ela veio de Deus. E por que que nós desprezaríamos justamente esse dom maior que veio de Deus para nós, que dá sentido e propósito à nossa vida? Então, para nós que cremos, se Jesus não ressuscitou, se Jesus não é o próprio Deus, então nada mais faz sentido nessa vida. Porque uma coisa que sabemos é que amanhã morreremos, este corpo físico vai voltar ao pó. E o fato desse corpo físico voltar ao pó significa que na nossa carne, no nosso corpo em si, não habita bem algum. O nosso corpo, que a princípio foi criado para ser santuário do Deus vivo, que foi criado para ser, né, a porta pela qual nós acessamos o mundo que Deus nos colocou, este corpo ele foi corrompido por causa do pecado. A mente do homem natural ela está embotada, ela está cega, ele não consegue enxergar além do mundo material no qual ele submergiu, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, diz a palavra de Deus. E assim nós entramos aqui no capítulo 60 de Isaías, onde lemos: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aqui é uma promessa, né, a princípio direcionada para Israel, mas que também se aplica à igreja. Por quê? Porque pelo sangue de Cristo, nós que antes éramos alheios, né, alienados da comunidade de Israel, já pelo sangue de Cristo chegamos perto, somos agora parte do Israel de Deus, o Israel espiritual. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, é o verdadeiro Israel, obviamente junto com aqueles que um dia também, dentre os judeus, né, serão resgatados, serão transformados e serão aí unidos, né, numa só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Pois eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Veja bem, pois as trevas cobriram a terra. Então os homens se tornaram cegos espiritualmente. E o Senhor Jesus nos alertou que, por se multiplicar a iniquidade, irmãos, o amor se esfriará de quase todos. Então nós estamos realmente no tempo do fim, nós estamos naquela colheita que é a última colheita, né? A última vindima. Então o Senhor, ele sabe, né, que esse tempo seria um tempo penoso para nós, esse tempo está sendo abreviado, porque senão nenhuma carne se salvaria. Nós, apesar de nossos erros, né, apesar de limitações que temos em nossa mente, em nossas ações, todavia não nos conformamos de viver como se Deus não existisse. Porque Deus é a nossa fonte, como eu disse no início, é a origem de tudo, Ele é a razão da nossa existência. E adorar o Senhor, meus irmãos, adorar a Deus não é simplesmente gritar aleluia na igreja. A verdadeira adoração é um apego nosso ao Deus verdadeiro, é uma entrega, é uma confiança absoluta nele. Hoje as pessoas têm confundido, né, os tocadores de violão, de piano, com adoradores. Eu fiz essa confusão por muito tempo porque, desde o início, quando me converti, tentei levar a sério, né, os ministérios aí de música nas igrejas e percebi que a maioria dos músicos estão apenas querendo fazer show na igreja, estão apenas interessados em brilhar. Estão apenas desejosos de fazer fama, fazer uma carreira,
gravar um CD, ganhar dinheiro com isso. E isso é um grande absurdo, né? Isso é uma aberração, é uma distorção que foi acontecendo ao longo do tempo e chegamos no que temos hoje. A Igreja de Cristo hoje, ela nunca foi tão atacada como hoje. Porém, esse ataque hoje, ele é covarde, né? Porque ele não é mais um ataque físico apenas. Quando a Igreja sofria perseguição física, embora, né, ela sofre em outros países ainda, mas falando aqui do nosso Ocidente, quando a Igreja sofria perseguição física, os homens carnais lutaram para estabelecer uma igreja política, uma igreja, né, com força de ação na política. E isso, ao longo do prazo, foi ruim, porque a igreja deixou de ser perseguida fisicamente, mas ela passou a ser infiltrada ideologicamente. Então você vê que as trevas no mundo são tão grandes que até mesmo qualquer brecha que você dá na igreja, as trevas acabam entrando. Porque a igreja está acuada. O Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas ele está falando da verdadeira igreja, e não daqueles que se dizem igreja. Então, se nós não tomarmos uma posição, se nós não lutarmos pelas nossas almas e pelas almas dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos, nós vamos sucumbir também a essa treva. Amém? Glória a Deus. E os gentios, olha só, os gentios, né, as gentes, os povos que não eram judeus na época, caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Outra coisa importante aqui a gente lembrar, né, como pano de fundo, que o povo de Israel, por exemplo, recebeu os próprios oráculos diretamente de Deus, as revelações, né, as profecias, as promessas, mas esse povo, ele confiou demais que Deus estava com eles e começaram a abusar, né, da paciência do Senhor, começaram a fazer coisas que desagradavam a Deus, gloriando-se de terem recebido de Deus, né, os oráculos, as promessas, a lei. Então eles acabaram tropeçando na pedra de tropeço. Quando Jesus veio ao mundo, eles já tinham criado na mente deles um Messias completamente ideológico, fantasioso. E hoje, infelizmente, né, Fátima, é o que muitos têm feito. Eles têm adorado um Jesus moldado conforme os interesses sociais, conforme as ideologias do mundo. Tanto que hoje, né, como nunca houve na história, não tem precedente na história, a quantidade de pessoas que são, por exemplo, homossexuais, que vivem uma vida libertina, e vivem em adultérios, né, sem menor pudor, e essas pessoas acham que vão para o céu porque Jesus é amor, né? Não que eu esteja julgando, porque eu não estou citando o nome de ninguém, mas é muito fácil a gente trocar Jesus bíblico por um Jesus fantasiado, né? Um Jesus carnavalesco. E inclusive, quando falar nisso, né, quando teve aquela confusão em 2020, que as escolas de samba lá fizeram aquela palhaçada lá com o nome de Jesus, né? Fizeram aquela coisa de Jesus apanhando ali do diabo. Muitos crentes ficaram indignados com aquilo, como se dissesse: nossa, né, que coisa que... Mas na verdade eu não fiquei, sabe por quê? É de se esperar mesmo isso do mundo. Agora, pergunta: a maioria dos crentes que meteram pau naquele evento, naquela situação, a maioria deles hoje estão frios, desviados, estão completamente mornos na fé. Então não adianta a gente esperar nada de bom desse mundo, né? A Bíblia fala: olha por ti mesmo para que tu também não sejas tentado. Então nós não temos que ficar corrigindo o mundo. Ontem eu vi um cara falando sobre o Porta dos Fundos também, né? As piadas que eles fazem com o nome de Jesus. E ele estava indignado, falando assim: como que as pessoas continuam assistindo aquilo? Como que as pessoas, não sei o quê.
Falei, ó, engraçado, eu nunca gostei de Porta dos Fundos, não é por causa disso. Nunca gostei, para mim é um lixo completo. Mas também agora que eles fizeram essas críticas a esses abusos com o nome de Jesus, para mim não melhorou nem piorou o conceito que eu já tinha deles. Porque é de se esperar do mundo, pessoal, que o mundo haja desse jeito. As pessoas são profanas, até mesmo dentro da igreja hoje, né? A gente é influenciado. Quantos pecados nós cometemos porque nós vemos a coisa tão banalizada, né? Vemos o negócio tão bagunçado que a gente acaba muitas vezes cedendo em algumas coisas e fazendo como eles fazem. Então a Bíblia diz, ó, olha por ti mesmo. Quantos pecados eu cometi, quantos pecados você cometeu, porque a gente deu por, tipo assim, todo mundo faz, né? Todo mundo faz, então eu vou fazer também. E depois a gente quebra a cara, a gente vê que não é assim. Aí o Senhor nos repreende, né? Nós ficamos envergonhados, choramos. E graças a Deus, enquanto a gente ainda se arrepende, né? O pior é quando a pessoa já está leprosa espiritualmente, já está completamente cega espiritualmente. Então, assim, eu sinceramente, eu não me decepciono mais com esse mundo, entendeu? Não me decepciono mais. Tudo que acontece hoje, né, a mídia, a mentirada, é tão grande que a gente não tem mais em quem acreditar nesse mundo, de certa forma. E isso, por um lado, é o que? É o Senhor nos separando. O Senhor está separando o seu povo, pessoal. Só que o juízo começa pela casa de Deus. O que Deus faz? Deus nos corrige, Deus às vezes nos prende em cadeias, né, dele, vamos dizer assim, ataduras, né? Ele nos limita nesse mundo, ele impede a gente de fazer certas coisas, e a gente às vezes acha que tem alguma coisa errada com a gente, mas não é, nós estamos sendo separados deste mundo. Ô Alexandre, a depressão, meu irmão, ela é quando você se frustra com a vida, entendeu? Quando você entra numa decepção, alguma coisa que você achava que ia ser e aquilo foge do seu controle. A depressão geralmente é isso, quando você cria expectativas erradas e elas não se cumprem, quando você nutre esperanças que não vão se realizar, quando você tem um conceito de Deus, no caso para o cristão, né, que depois você descobre que aquilo não funciona. Porque no início da fé, não sei se você é cristão, você pode me falar aí, mas no início da fé a gente fica encantado, né? Nossa, Jesus é bom, Jesus é amor, morreu por mim, aleluia e tal. Mas depois, quando vem a correção do Senhor para tirar de nós, né, o pecado do mundo, né, aquele hábito, né, do pecado, o Senhor vai usar, não que ele corrige com depressão, mas ele prevê e ele vai usar a depressão para te corrigir. Por exemplo, não sei se você tem filhos, mas os nossos filhos muitas vezes nos desobedecem em algumas coisas, a gente fala, eles não ouvem. Aí o que você faz? Você fala, agora eu vou ter que deixar ele quebrar a cara para ele aprender. Quando ele quebrar a cara e ver que eu tinha razão, aí ele volta, mais humilde, aí eu posso ajudá-lo. Entendeu? Então você não pode ajudar uma pessoa que está rebelde, que está com a cabeça dura, que está enganada e não quer admitir. Né? Por exemplo, eu conheci uma ex-cunhada minha, né, que ela começou a querer casar com um camarada, que o camarada bebia, não gostava de trabalhar, não gostava de fazer nada sério. Todo mundo alertou ela, todo mundo falou, não casa com esse cara não gosta de trabalhar, esse cara não tem nem estudo nenhum, é um cara completamente assim, bêbado, né? Gostava de beber, mas ela apaixonou de um tal jeito, não ouvia ninguém. Casou, não deu poucos meses, o cara já estava traindo ela, agredindo ela dentro de casa. Isso a gente vê todo dia, né, acontecendo.
Então o Senhor, sabendo da dureza do coração de todos nós, não estou me colocando como melhor do que ninguém, o Senhor nos corrige sim. Eu passei por momentos difíceis na vida que eu sei que é correção de Deus. Por que se queixa, né, diz lá em Lamentações, por que se queixa o homem vivente por causa do castigo dos seus pecados? Queixe-se ele dos seus pecados. O que a gente tem que fazer é levar a nossa vida a Deus em oração, confessando os nossos pecados, pedindo ao Senhor, Senhor, eu sei que em mim não habita bem nenhum, eu já tentei agradar ao Senhor, já tentei viver de acordo, parece que tudo que eu faço dá errado, Senhor, parece que tudo que eu tento na área espiritual, quando eu vejo que não, eu estou frustrado, aquilo parece que não acontece, entendeu? Você vai se rendendo ali, se humilhando, né, como disse Pedro, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, se você aceitar a correção do Senhor, você vai vencer essa fase, porque essa fase é justamente a fase em que Deus está tirando o ego. O maldito ego, né, é a imagem que nós criamos de nós mesmos desde a infância, mas que é fora da verdade. É uma imagem fantasiosa que nós criamos de nós mesmos. Nós nos achamos honestos, nós nos achamos merecedores, né? Inclusive hoje de manhã eu estava pensando sobre isso. Hoje de manhã, não é coincidência, mas eu vou te falar o que aconteceu. Hoje de manhã eu lembrei que quando eu me converti, no fundo, naquela época eu achava assim, finalmente Deus me chamou porque Ele viu, né, que eu era um cara diferente, que eu era um cara especial. Mas isso era o quê? Falta de conhecimento da palavra, né? Era falta de uma visão maior. Então, no início da fé, a gente tropeça muito. E às vezes leva muitos anos, né? A Bíblia diz que é a longanimidade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Quer dizer, é a paciência de Deus, porque se Deus não tivesse paciência, ninguém se salvaria. Então, o que Ele faz? Oi, Altamir Azil. Bom dia, tá sumido, hein? O que Deus faz? Ele prevê, né? Ele sabe da nossa capacidade. É a mesma coisa, por exemplo, assim, olha, eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de usar aqui, fazendo analogia, né? Com algumas coisas da natureza, fazendo analogia. Oi, Wagner, paz do Senhor, seja bem-vindo, mano. Fazendo analogia com algumas coisas da natureza, e eu uso muito o exemplo de animais, né? Por exemplo, a formiga, que é uma criaturinha bem pequena em relação a nós. Vamos supor que você tem um aquário de formigas, tá? E essas formigas, elas pensassem como um ser humano, só que lá no nível delas, igual a gente vê em desenho animado, né? Você tem, por exemplo, a história dos milinguidos, que é uma formiguinha cristã. Então você tem um aquário de formigas. Tudo que você faz naquele aquário, você não está ali julgando se as formigas são boas ou más. Você não está ali fazendo, né? Essa aqui é maldosa, essa aqui é boazinha. Não, você faz porque você tem o interesse de cuidar daquele aquário. Você ama aquelas formigas, né? Fazendo essa comparação, como se a gente fosse aí Deus, né? Em relação à formiga que é a criatura. Embora nós não criamos as formigas, mas nós cuidamos delas ali, então a gente pode fazer essa analogia, né? A analogia nunca é perfeita, mas ela espelha uma realidade maior. Então você cuida daquelas formigas, você coloca água, você coloca terra, né? Você escolhe uma terra boa, uma terra que a formiga vai cavar mais fácil, você faz tudo ali para poder, né? Você coloca ali uma bombinha para aquela água de vez em quando pingar ali, para a terra ficar sempre úmida. Você coloca umas plantinhas, né? De vez em quando você joga lá alguma coisa que a formiga gosta de comer e tal. Então você, pela sua livre graça, você não é obrigado a cuidar daquelas formigas, mas você vai lá e cuida delas, você coloca tudo que elas precisam, certo? Então, se o ser humano é capaz de fazer isso, você imagine Deus. E Deus é muito maior do que nós em relação à formiga. Não tem nem comparação, entendeu? Por exemplo, hoje, pelo que a ciência fala, se você comparar o ser humano com a Terra, ele desaparece, né? Ele é igual uma bactériazinha numa laranja.
Mas se você comparar a Terra com o universo, a proporção é muito maior ainda. Não tem nem comparação, né? Então, assim, essas coisas mostram pra gente o que? A nossa finitude, a nossa limitação, mas a gente tem que pensar nessas coisas para a gente entender o amor que Deus nos tem e que a gente não compreende. A gente sofre por não compreender os atos de Deus e nem buscar esse conhecimento. Muitas vezes a gente passa o dia, ô Alexandre, eu não sei se você está com depressão nesse momento, né? Se você está, você tem aí o meu né? Eu me identifico com a sua dor, porque eu também já passei por um período negro na minha vida, que eu não desejo para ninguém. Mas quando nós... Pois é, então, quando nós temos a depressão, parece que tudo ruiu, né? Parece que nada mais vai dar certo. Parece que existe um labirinto, como eu estou falando aqui no estudo que a gente está fazendo, né? Sobre o livrinho lá, quem mexeu no meu queijo, dos ratinhos lá no labirinto e tal. Então, quando você... Oi, Jaime, bom dia. Quando você está em depressão, você se frustrou. Você criou expectativas, mas e agora? Agora parece que deu tudo errado. Aí você vê um futuro negro à sua frente. Por quê? Porque você está sem luz, né? Você está sem uma clareza. E a Bíblia diz o seguinte, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Eu falei sobre isso aqui, acho que foi ontem, antes de ontem, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A lâmpada, naquela época, ela iluminava alguns metros à frente. Mas você não via lá na frente, né? Você estava andando lá de noite no escuro, porque o mundo é trevas, né? Então é como se a gente caminhasse em meio a uma noite escura. Então, enquanto você está levando a sua lâmpada, você ilumina ali 3, 4 metros para frente com a sua lâmpada, mas você não vê o que está lá na frente, né? Mas à medida que você caminha, você vai clareando ali para você. Então, quando você chegar lá na frente, vai estar claro, porque você chegou com a lâmpada, entendeu? Essa lâmpada é o quê? É a palavra de Deus, são as esperanças que a palavra coloca para nós, que mesmo que hoje esteja escuro lá na frente, mas você crê. Jesus é o caminho, essa é a primeira coisa. Então, se você está no caminho, que é Jesus, você tem essa esperança. É lógico que aí é uma questão de fé, né? Tem gente que prefere procurar o psicólogo. Tudo bem, é um direito de cada um. E o psicólogo pode sim ser útil em algumas coisas, mecanismos da mente que a ciência já analisou, vai melhorar o seu estado de humor um pouco. Mas a depressão, quero que você entenda, Alexandre, que a depressão ela é uma atadura de Deus. Depois você lê lá o Salmo 2 que você vai lembrar que eu te falei. Que o ímpio, né, ele diz assim, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, eu não quero a correção de Deus, não, eu quero fazer o negócio do meu jeito. Aí a pessoa quer fazer o negócio do jeito dela, a hora que a corda arrebenta, ela entra em desespero. E todos nós passamos por isso. Amém, Chico? Então, no início a gente vê Jesus como caminho. Se você vê Jesus como caminho, então você tem que saber que o caminho, a princípio, ele não está todo iluminado para a nossa mente. Mas a salvação, a justificação, ela é eterna. Tanto que lá em Hebreus fala que com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Gente, por que as pessoas hoje não têm visto milagres na vida? Por que as pessoas hoje não têm mudado o seu caráter, a sua essência? Porque elas não dão ouvido à palavra de Deus. Elas não dão ouvido. E fé não é sentimento, pessoal. Fé não é você falar, eu tenho tanta fé. Não, fé é você ler a palavra, você falar, se Deus disse que vai me dar isso aqui, ó, eu não quero nem saber, é isso. Se Deus disse que eu fui justificado em Cristo, que eu fui perdoado dos meus pecados, passados, presentes e futuros, porque o perdão ele é completo, né? Deus não dá o Espírito por medida.
E se o Espírito Santo está em você, você já tem as vestes nupciais, então você já pode entrar na festa, né? Nas bodas do Cordeiro. Então significa que está tudo resolvido por hora. Agora, por que você continua na terra? Por que Jesus... Deixa eu só silenciar aqui, pessoal. Por que Jesus não salva a gente e leva logo para o céu? Seria bacana, né? Ó, você está salvo, pode subir. É porque Ele quer que nós cheguemos lá com propriedade, com caráter santificado. Porque a nossa verdadeira recompensa, o maior galardão do homem, da mulher, é o seu caráter, é a sua essência, aquilo que você tem dentro. O ser humano, depois que você chega a uma idade aí, 18, 20 anos, você não cresce mais fisicamente. Não é? Jesus falou, pode a vossa ansiedade acrescentar um covo da vossa estatura? Não, quer dizer, você chegou naquele limite. Só que na mente você pode crescer. A mente não tem limites. E a mente do homem, quando entrou o pecado no mundo, foi justamente a mente que se tornou o problema. A depressão, irmãos, antes de ser um problema físico, ela pode sim ser reforçada, né, por um problema físico. A medicina fala muito que faltou vitamina, faltou isso, faltou zinco, faltou cobre, né? Faltou não sei o que, você entra em depressão. Você pode ter uma depressão física, mas a depressão física, pessoal, é muito inferior, muito diferente de uma depressão que geralmente envolve a alma, envolve os pensamentos. Oi, Wellington. Por exemplo, a pessoa que está em depressão, o Alexandre pode confirmar para mim se eu estiver enganado. A pessoa pensa demais, o dia inteiro pensando, mas sempre coisas ruins. Tem um trem que passa aqui toda hora. A pessoa pensa demais e ela fica alimentando pensamentos ruins. Parece que fica um loop dentro da cabeça, né? Nada deu certo. Eu não valho nada. Eu acho que para mim acabou, não tem mais esperança. Eu já contei aqui que quando eu entrei nessa situação, eu tive um divórcio muito difícil. E eu fiquei com meus 3 filhos na época. Um deles foi com a mãe, depois se envolveu com droga, porque ela não cuidou. Aí ele voltou para mim, já todo estourado. Eu tive que cuidar dele durante 4 anos. Ele quebrou tudo dentro de casa. Passei mau aperto com ele. Então eu entrei numa depressão, né? Falei assim, parece que agora Deus me abandonou. Isso foi alguns anos atrás, né? E eu fiquei uns 3 anos assim, num estado bem ruim mesmo. Mas foi depois disso que Deus me levantou. Eu tinha desistido de pregar a palavra de Deus. Ô Alexandre, mas eu posso te ajudar, meu irmão. Eu posso te ajudar, se você quiser caminhar com a gente aí. Só que as pessoas começam e desanimam, né? Quantas pessoas chegaram aqui na live com depressão? Aí a gente começou a falar, ajudar, a pessoa melhora um pouquinho também e some, né? Não quer dizer que você vai ter que me seguir aqui o resto da vida, não é isso. Mas esse projeto aqui, eu tenho convicção absoluta que ele é um projeto de Deus, não foi coisa da minha cabeça. Tanto que quando eu não queria mais pregar, eu já tinha desistido, falava assim, agora eu não falo mais do teu nome. Né? Foi um erro meu na época. Mas quando eu não queria mais, aí Deus falou, agora chegou a hora. Porque agora quem vai fazer sou eu, não é você. Então o que Deus fez? Tirou o ego. Hoje eu não tenho mais pretensão de nada, eu não tenho nada que me prende nesse mundo. Amém, amém. Então seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Outra coisa, a gente sempre tem pouca gente aqui. Não se preocupe com isso. Eu tô aqui falando enquanto tiver um aqui, entendeu? Enquanto tiver uma pessoa aqui me ouvindo, eu vou falar. Eu não estou preocupado com quantidade de gente, porque eu sei que a maioria das pessoas hoje, elas nem querem assim, elas não querem Deus, não. Elas querem resolver os problemas pessoais delas.
elas estão um pouco se lixando para esse negócio de salvação. Parece que as pessoas já perderam a esperança. Pedro falou assim, ó, naquele tempo muitos vão dizer assim, onde está a promessa da sua vinda? Tem muito tempo, né, que está falando que Jesus vai voltar e nunca acontece. Então as pessoas vão desfalecer pelo caminho. As pessoas vão abandonar a fé, né? Vão apostatar. E aí o apóstata, quando ele apostata, ele confirma que ele nunca foi um crente de verdade, porque o verdadeiro crente não perde a salvação. A salvação é dom de Deus, pessoal. O problema é saber se você realmente foi salvo ou se você quer isso. Não é porque se amanhã depois, se a pessoa ficar longe de Deus, né, for parar no inferno, ou seja, onde for, que não é bom, essa pessoa não vai ter desculpa. A graça de Deus, ela está todo dia sendo derramada para nós. Mas as pessoas querem resolver. Por exemplo, no caso do Alexandre. Eu não sei o que ele vai fazer. Não, eu sei, Wellington, eu sei, mas esse é um problema. Esse é um problema das pessoas. Depois que eu comecei a fazer lives, né, depois que eu cheguei a 300 seguidores alguns meses atrás, eu comecei a fazer lives, eu parei de ficar fazendo vídeo, né, aqui, não sei se vocês perceberam. Eu quero até voltar a fazer alguns, porque eu acho que o povo realmente assim, vai conhecer meu trabalho com um videozinho de 3 minutos, né? Infelizmente é assim. Mas quando eu falo o meu trabalho, eu não estou aqui para ficar famoso no TikTok, eu quero abençoar as pessoas. Você não vai me ver pedindo dinheiro aqui. Eu já tive irmãos aqui que mandaram mensagem para mim, irmão, eu quero te abençoar com 50, 60 reais, teve uma irmã uma vez que me deu 200 reais, depositou para mim, porque a pessoa fez espontaneamente, eu não peço dinheiro aqui. Eu não peço, e olha que a minha situação não está fácil, mas eu confio em Deus, eu não vou explorar ninguém, jamais fiz isso, jamais farei, né? Eu não estou aqui, Deus sabe que eu não estou aqui para explorar ninguém, pelo contrário, se eu deixasse de fazer essas lives e fosse correr atrás de outra coisa, eu ganharia dinheiro, muito mais do que ficar aqui sentado falando. E eu sei que a maioria das pessoas não tem paciência de ouvir. Eu tenho alguns irmãos aí que estão sempre comigo, né? Qual a diferença? Esses irmãos são pessoas que pensam. São pessoas que pensam. A pessoa que pensa, não dizer assim que eu sou o único, não. Eu não sou a única opção. Não acho que eu sou melhor do que ninguém. Mas vamos dizer assim, por acaso, né, aconteceu comigo. Por acaso, entre aspas, né? Por acaso sou eu que estou aqui, mas tipo assim, ninguém aqui me conhece pessoalmente. Bom dia. Amém, obrigado, Silvia. Seja bem-vinda, querido. Eu estou aqui falando com vocês, mas tipo assim, ninguém aqui me conhece pessoalmente. Ateus de fé, muitos acham que é falta de Deus e frescura. Você fala o quê? Quando está com depressão? É isso? Não, então, a depressão você vê na Bíblia, Elias experimentou depressão, né? A gente encontra essas características em vários heróis da Bíblia, vamos dizer assim. Entendi. Mas, olha só, o ser humano ele se apega a valores de interesses dele, né? Pois é, não, eu sei, o Elton é um que está sempre com a gente aí, né? Nós temos aí irmãos fiéis, aí o Jaime, a Maria de Fátima. Tem irmãos que não podem de manhã, mas estão sempre à noite, né? Como é o caso da Dani, por exemplo. Não, eu sei, Alexandre, é verdade. Agora, pessoal, vou usar o seu exemplo, tá, Alexandre? Mas não é para vocês que eu vou falar, não. É um exemplo que pode acontecer com qualquer pessoa. Quando você entra em depressão, já falei isso aqui, até o nosso estudo aqui ficou meio de lado, mas Deus sabe o que faz, né?
Às vezes a gente planeja uma coisa e acontece outra. A depressão, ela é para a nossa alma a mesma coisa que a doença para o nosso corpo. Só que muita gente, por exemplo, tem gente que quando adoece, dá um problema, aí pede ajuda, procura a igreja, ou manda chamar alguém para fazer uma oração. Exatamente. Após a depressão, os valores são outros. Mas aí, Silvia, os valores são outros para quem aprende a lição, né? Porque tem gente que sai da depressão, é o que eu ia falar para o Alexandre. Falei, o que vai fazer essa depressão ser uma bênção de Deus na sua vida, ou uma maldição, é como você vai reagir a ela. Se você tomar isso como um momento que Deus te colocou, vamos dizer assim, num canto, né, na cadeirinha do pensamento, para você rever os seus valores. Quando eu entrei nessa situação, pessoal, os primeiros dias eu ficava na cama, eu não queria nem sair da cama, eu ficava dias sem tomar banho. Aí um belo dia de manhã acordei e falei, peraí gente, o que eu estou fazendo? Eu vou me entregar, eu que sempre fui contra esse negócio da pessoa se entregar. Agora eis-me aqui, né, me entregando a esse negócio. Falei, não, agora eu vou levantar daqui, querendo ou não, vou pegar essa Bíblia, vou comer essa Bíblia, vou ler livros, vou assistir vídeo de mensagem, vou atrás de alguém que possa me ajudar, uma palavra. E eu parti para dentro, meu irmão, parti para dentro, entendeu? E foi aí que o Senhor me mostrou, falou, o que limita o ser humano é a própria rebeldia dele. Ou seja, a rebeldia, pessoal, ela começa na mente. É quando você sutilmente vai rejeitando o que Deus tem para você e você se apega à sua vida individual, ali, os seus interesses humanos. Você pode ter todo tipo de projeto humano aqui na Terra e esse projeto pode até dar certo, mas à custa de quê? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Gente, salvação vale a pena você perder tudo. Vale a pena você perder tudo nesse mundo, mas não perder a sua alma. É isso que os cristãos de hoje não querem entender. Jesus falou, melhor você chegar no céu coxo, manco, aleijado, cego, do que tendo os dois pés e ir para o inferno. É duro esse discurso, mas é a realidade. É isso aí, Silvia. E essa é a palavra de Deus para todos, né? Wellington, é verdade. Então, mas tipo assim, o cristão, ele tem uma esperança que vem de fora da cabeça dele. Essa é a questão. O cristão, ele tem uma esperança, porque é o seguinte, o cara que não tem Cristo, quando ele entra em depressão, ele fica tentando solucionar, mas a cabeça dele já está pensando só coisa ruim. Na verdade, o fato dele procurar o psicólogo, pessoal, é porque o psicólogo é o profissional, né, que ele entende assim, poxa, se eu estou pagando, então o cara tem que me ajudar. Mas se ele procurasse a ajuda de qualquer pessoa, de um amigo, ele poderia sair daquele estado de depressão. Agora, vai sair do estado de depressão para quê? Para depois continuar vivendo de qualquer maneira? Então essa pessoa não quer nada com Deus, né? Paciência, cada um escolhe o que quer. Mas, pessoal, nós somos seres espirituais, Deus tem um futuro para nós. E outra coisa, quando eu falo que Deus tem um futuro para nós, não estou pensando só lá no céu, não. Porque o seu futuro verdadeiro começa agora, nesse momento. Eu sempre falo isso aqui. Alguns irmãos já devem estar até enjoados, né? Falam, nossa, já vem ele falar isso de novo. Mas eu tenho que falar, ué. São princípios da palavra que a gente não pode deixar de lado. Agora, o futuro, você tem dois tempos. O tempo Cronos, que é o tempo do relógio, e o Kairos, que é o tempo da mente, né? É o tempo que tem a ver com o estado de consciência. É isso aí, Silvia, é isso aí. Falou tudo agora. Resumiu bem a ideia.
Mas veja bem, o que eu estava falando? Então esses dois tempos, por exemplo, quando você começa a mudar a sua mente, quando você começa a colocar a sua esperança no Senhor, só Deus pode nos libertar do mal desse mundo e nos tirar o vazio. Exatamente, ó Fátima. Olha só, esse vazio, ele é um lugar que só Deus pode preencher. Sabe, aquela falta de propósito, aquela falta de sentido, só Deus pode preencher. Só que as pessoas, elas tentam preencher isso com coisas desse mundo, seja materiais, seja, procurando sempre um novo amor, como dizem aí. Eu acho nojenta essa expressão, porque essa gente que está sempre procurando um novo amor, não é amor coisa nenhuma, isso é prostituição, né? A verdade é essa. Mas as pessoas tentam preencher esse vazio de Deus com essas coisas passageiras, coisas que você não tem garantia. E o ser humano é infeliz justamente porque ele sabe que quando ele coloca o coração dele nas coisas desse mundo, ele uma hora vai acabar. Não, então, Alexandre, vamos lá. Olha só, você fala assim: eu tenho Deus. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que você tem. Senão, talvez você não estava aqui, né? Você tem Deus. Antes de você entender a depressão como uma doença, talvez a medicina, o médico lá, o psicólogo falou isso para você, que seja uma doença, mas uma doença da alma, né? Então, antes de você pensar assim, ela nos limita as ações. Eu entendo, e limita mesmo. Limita mesmo, porque você está decepcionado com você mesmo, né? A sensação é essa. Uma sensação de impotência. Parece que agora não vou sair mais disso, parece que o mundo acabou, parece que Deus fechou as portas. Entre aspas, né? A gente, quando você pensa, você sabe que não é Deus, mas pode dar a sensação que Deus esqueceu de mim, vamos dizer assim. Mas aí o que você tem que fazer? Aí que entra a fé. A fé, ô Alexandre, é você ir além da sua mente. A fé é você buscar de Deus uma resposta que não vai depender da sua força, não depende de uma ação sua. Você está limitado nas suas ações, igual você mesmo falou. Pode acreditar em mim, meu irmão, porque, igual eu te falei, eu tomei atitude. Comecei a ler a Bíblia, mesmo sem vontade nenhuma. E isso é fé, porque eu falei, gente, eu sei que Deus me ama, eu conheço a Deus, eu não vou me entregar. Eu não vou desistir. Entendeu? E olha para você ver como que a nossa carne é um assunto delicado. É verdade, Wellington. Mas olha só uma coisa. A nossa carne, como a Bíblia diz, não habita bem algum. Então você vê como que a nossa carne ela é tão pecaminosa. Por exemplo, você pode estar em depressão, mas se acontecer uma notícia boa, que a sua carne considera uma coisa boa, você sai da depressão rapidinho. Vamos supor que você está em depressão, aí você, por algum motivo, né, você fala assim, vou jogar na Mega Sena. Aí você joga e ganha o grande prêmio. Você ganha lá 5 milhões de reais. Meu irmão, não dou 5 minutos para a depressão ir embora. Não que a pessoa seja materialista, tá? Estou dando só um exemplo. Mas para outros, né, se ele de repente está na depressão e aparece uma mulher bonita querendo namorar com ele, ou um homem bonito querendo namorar com ela, a depressão também não dura 5 minutos. Por quê? Porque são soluções imediatas daquilo que a gente gostaria, daquilo que o ser humano, de modo geral, sonha. Pois é, então, a gente cai num julgamento, né, Silvia? Porque a gente julga os outros pela gente. Por isso que eu falo aqui, Alexandre, inclusive é muito importante a gente aprender a perdoar.
A gente aprender a não ficar cobrando os outros, falando mal dos outros, né? Cada um tem um nível nisso. A gente não ficar julgando os outros, a gente cuidar da nossa vida espiritual com Deus e parar de olhar para os outros. Porque na depressão a pessoa se compara demais. Ela acha que ela está numa situação pior do que está, por quê? Porque ela vê os outros lá fora trabalhando, né? Cada um correndo atrás dos seus interesses. Aí ela fala assim, puxa vida, todo mundo feliz lá fora, gente pior do que eu, né? Quando a pessoa ainda está nessa fase de julgar, fica assim, olha só, fulano, meu vizinho, não é crente, não é nada, tá lá todo feliz, trabalhando, ganhando dinheiro, e eu aqui nessa fossa. Essa comparação faz você se sentir pior, porque Deus está tratando com você. Sabe lá se aquele vizinho que você acha que está bem, vai para o inferno depois com o dinheiro dele, com tudo? Você tem que focar na sua vida espiritual, meu irmão, minha irmã. Parar com esse negócio. Igual eu falei aqui, ó, talvez seja até por isso que nós chegamos nesse assunto, né? Alguém, o Alexandre entrou aí, fez um comentário e a gente acabou saindo para esse assunto. Pois é, o alívio imediato é perigoso. Mas você concorda comigo, né, Wellington? Se aparecer uma fortuna aí na mão da pessoa, ou uma pessoa amada, né, que ela vai e fala, nossa, era o sonho da minha vida. Essa mulher linda, maravilhosa, esse homem gostoso, cheiroso, né? A depressão não dura 5 minutos. Então significa o quê? Que é um estado de engano na sua mente. Você se deixou iludir por certas coisas, ou você teve atitudes que depois voltaram para você, né? Se você julgou demais os outros, condenou, apontou o dedo, pode voltar para você. Eu ia abrir a Babilônia. Então, quer dizer, se uma coisa agradável acabaria com a depressão, significa que a depressão, Alexandre, com todo respeito, tá? Estou falando isso não é para servir para você, é para o caso de todo mundo que está na depressão. Significa que a depressão realmente é um estado de egoísmo que a gente cai como se fosse uma espécie de uma pirraça com Deus. Falando, agora, ó, não me deu o pirulito que eu queria, na criança, né? O papai, pode comer o pirulito agora? Não, filho, agora está na hora do almoço. Aí ele emburra, né? Fecha a cara. Olha o trem, de manhã passa toda hora. Então a pessoa fica emburrada, né? É lógico que no caso da depressão não é bem uma pirraça igual de criança. Não é que você pegou pirraça, mas você criou expectativas. Você achou que o negócio era de um jeito e aí, quando fugiu do controle, você entra em depressão. Então aí, ó, a Fátima está citando exatamente o texto que a gente propôs estudar aqui hoje, né? É uma promessa que a gente pode aplicar à igreja e também à nossa vida em particular. Gostaria que fosse, aí pediria perdão e voltar, e aí ela está aqui. Como assim, Alexandre? Não entendi, meu irmão. Desculpa, eu não entendi o seu comentário. Gostaria que fosse aí. Pediria perdão e voltar. Ah! Não, então, mas tô falando assim, eu tô tentando definir o negócio. Quando eu falo pirraça, assim, tem um aspecto que parece uma pirraça. Porque, tipo assim, a pirraça da criança, desculpa eu falar assim, a criança, por causa né, ela tem uma limitação de consciência muito maior do que a nossa. Então a criança, quando você proíbe ela de uma coisa aparentemente bobinha, que não vai fazer diferença nenhuma no final do dia,
Mas se ela não for bem educada naquela área, ela vai ficar chateada. Por quê? Porque ela acha que não tinha motivo para ela não fazer aquilo. Entendeu? É aquela criança, por exemplo, vai no shopping, aí chega lá, pede um brinquedo. A mãe fala: filha, não tem dinheiro. A mamãe até gostaria de comprar para você, mas não tem dinheiro. A criança não entende, ela acha que a mãe tem que ter dinheiro. Ou às vezes ela nem sabe que tem que ter dinheiro para comprar aquele brinquedo. Então, mesmo que ela não deitar no chão e rolar, né? Mas dentro dela ela fica chateada, fica, puxa vida, né? Então, nesse sentido, a depressão parece uma pirraça, porque você fica num estado que parece que você está meio chateado com Deus, né? Parece que Deus te perseguiu, parece que alguma coisa deu errada no caminho. Mas por quê? São expectativas erradas. Por exemplo, eu falei da doença física, né? Quando você abusa da sua saúde, se você, por exemplo, come uma coisa demais, come alguma coisa estragada, se você faz um exercício, às vezes muito violento, e dá lá uma distensão muscular, né? Então o corpo ele reage, por quê? Porque o corpo ele foi criado com um mecanismo de sobrevivência, de defesa. Então o corpo, quando ele adoece, é porque ele está pedindo socorro, ele está pedindo para você parar e resolver aquilo, né? Algumas doenças são perigosas justamente porque quando você descobre já é tarde demais. Então, assim, a depressão é a mesma coisa, só que a depressão ela é a nível da alma, da mente. Deus não ouve nossa oração quando estamos com mágoas. Então, ô Fátima, mas aí tem uma saída, querido. Olha só, a Fátima falou que ó, Deus não ouve nossas orações quando estamos com mágoa, ódio. O que você tem que fazer? Quando você está com mágoa, com ódio, você tem que abrir o seu coração para Deus e vomitar tudo que está te incomodando. Inclusive, se você está com raiva de Deus, você tem que falar para Ele. Entendeu? A oração do pecador, né? Ou seja, quando você peca, quando você faz alguma coisa que você percebe que está errado ou que pode ser aquele o problema, você abre o seu coração. Foi o que eu fiz. Entendeu? Eu me lembro que no início, quando eu percebi, né, que o negócio que a nuvem, as nuvens escuras iam fechar sobre a minha cabeça, começou a não ter saída para o problema. Eu lembro que logo que eu me divorciei, né? Eu tive que me divorciar porque minha mulher não me respeitava mais. Logo que eu divorciei, no dia que eu cheguei em casa, eu fiquei uns 10 dias assim, chorando o dia inteiro. Não por, tipo assim, gostava dela? Gostava. Casei para ser fiel até o fim, né? Mas, quando eu vi que não tinha jeito, o que eu fiz? Eu fui para os pés do Senhor. Falei: Senhor, o Senhor sabe meu coração, eu errei nisso, errei naquilo. Mas, a partir do momento que ela fez isso, né, me traiu e resolveu fazer isso, eu não vou conviver com isso mais. Então, o que eu fiz? Eu passei uns 10 dias chorando, mas não é chorando por causa dela, e não também que ela não merecesse, mas assim, chorando por causa de mim resolver o meu problema. Eu queria passar por aí, tomar um café e tocar umas modas. Entendeu, pessoal? O que eu fiz? Eu fui para os pés do Senhor resolver o meu problema. Falei assim: se o meu casamento não deu certo, com certeza tem culpa minha também nisso. O que ela fez é problema dela com Deus, eu não vou julgar, não vou condenar. Só não vou viver junto mais. Então eu fui muito realista, sabe? Com toda modéstia falando, né? A palavra nos dá um pouco de sabedoria, né? Então eu fui para os pés do Senhor e chorei, entendeu? Falei com Deus, falei: ó, Senhor, eu quero saber por que eu cheguei a esse ponto, né? Eu, como cristão,
Olha a situação. Aí vem a sociedade jogar pedra, vem um monte de gente falar bobagem pelas costas, né? Fazer fofoca, fazer calúnia e tal. Eu não foquei nisso, não. Eu foquei em mim. Falei assim, o que está errado comigo, Senhor? Qual é o meu problema? Aí eu lembrei, né? O Espírito Santo trouxe muita coisa, as coisas erradas que eu fiz, decisões erradas. E aí eu fui confessando tudo, falar ao Senhor, realmente é isso, isso e isso. Eu não... Muita coisa a gente não sabe, né? Nós não somos educados para casar, vocês já perceberam isso? Nem na igreja quase não se fala sobre a realidade do casamento. Então você vem para o casamento totalmente despreparado. Esse é um dos problemas maiores da vida. Por quê? Porque constituir família, no fundo, é uma coisa que acontece com todo mundo praticamente. As igrejas, de modo geral, não instruem nada sobre casamento. Então você casa achando, né, que agora você tem a bênção de Deus, que Deus vai abrir as portas e que nunca vai faltar nada e tal. Quando falta, quando às vezes passa um momento de aperto, aí vem o caráter à tona, né? O caráter de ambos. Como que a mulher reage quando falta dinheiro dentro de casa? Como que o marido reage quando passa por situações difíceis? Tem gente que não aguenta. E aí começa a acusar um ao outro, começa a brigar. Isso tudo pode levar a uma depressão. Tem gente que está em depressão dentro do casamento. Tem gente que está em depressão porque o casamento acabou. Tem gente que está em depressão porque perdeu o emprego. E às vezes não acha outro, ou acha que nunca vai conseguir. Entendeu? Então, assim, a depressão ela vem por expectativas que nós criamos e que se frustraram, né? Não foi aquilo que a gente esperava. Exatamente, precisa se render, né, Wellington? Levantar a bandeirinha branca. Então, e no caso do cristão, né? O que nós fazemos? Você vai para o pó mesmo, vai para o pó, meu irmão. Aliás, o melhor lugar do ser humano é no pó, tá? É quando você vai para o pó que você sente a grandeza de Deus. O nosso ego, pessoal, ele grita tão alto que ele apaga a voz de Deus, se a gente deixar. O ego ele é uma tentativa de preservar a nossa individualidade pela própria individualidade. Ou seja, pelo próprio fato de você ser um indivíduo, a princípio isso é algo lícito, porque Deus nos fez indivíduos, né? Mas Deus não nos fez para viver egoisticamente. E a nossa verdadeira identidade, ela está na relação com Deus e com o próximo. Por quê? Porque o alvo está errado. Exatamente, ô Silvio. Aí a Silvia tem uma visão boa também das coisas. Mas vocês estão entendendo? Olha só, nós somos seres individuais, cada um de nós tem uma alma. O homem foi feito alma vivente. Mas ele foi feito para viver em comunhão com Deus, em primeiro lugar, né? Viver pela fé, um relacionamento vivo, direto com Deus, e através disso amar o próximo. Quer dizer, por causa do amor a Deus, por causa da ligação espiritual com Deus, a gente ama o outro que também está ligado a Deus. Então haveria respeito, haveria amor, não haveria competições, né? A partir do momento que o homem escolhe viver pelo seu conhecimento do bem e do mal, individual, ele corta essa relação com Deus, né? Eu estou passando a mão acima da minha cabeça aqui. Ele corta essa relação com Deus e ele se torna o cara, né, no mundo. Eu sou... Quem sou eu? Eu sou o fulano, né? O fulano que é uma pessoa agora, aos meus próprios olhos, veja bem, aos meus próprios olhos eu sou o fulano de tal, doutor, né? O artista, o médico, o filósofo, ou às vezes o porteiro do prédio, né? Mas naquela soberba é a mesma coisa.
Cada um se acha. Aí você, desde a infância, nós somos ensinados a criar uma imagem de nós mesmos. Que eu sempre comparei aqui com a estátua de Nabucodonosor, né? O rei Nabucodonosor fez uma grande estátua de 30 metros de altura e falou, ó, quem não adorar a minha estátua vai ser lançado na fornalha. E o ego é isso aí, pessoal. O ego humano é essa desgraça. Quem não adorar, ou seja, fale de mim pelas costas e deixa eu saber. Ou então chega na minha cara e fala uma verdade que eu não quero escutar. Né? Eu vou te jogar na fornalha, ou seja, nunca mais eu olho na sua cara. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja lá na minha cidade, né? Ainda estava naquela fase boa, começo de vida cristã e tal. E a irmã da esposa do meu pastor esteve lá para fazer uma pregação para gente, a mulher toda espiritual, né? E eu, na época, não sei porquê, eu perguntei, a senhora é mãe da irmã Nelly, né? A irmã Nelly era a esposa do pastor. A senhora é mãe da irmã Nelly? Ela falou, não, sou irmã. A mulher não olhou mais na minha cara durante todo o congresso. E ela com aquela pose toda de espiritual, né? Eu vi que ela, dali para frente, ela já não deu confiança mais. Olha o ego, desgraça que é. Uma mulher crente, velha de igreja, né? Já careca de... Então, pessoal, não adianta a gente ser um religioso e não tratar essas coisas, não tratar esse ego. Aí, quando Deus manda... Tem hora que a gente peca por falar demais, né, Wellington? A gente fala demais, quem conversa muito dá bom dia a cavalo, né? Tem um ditado. Mas ela parecia mesmo que era a mãe da outra, né? Era a irmã mais velha, ela era um pouco mais velha, mas não era tanto para ser mãe, quer dizer... Ela deduziu que eu entendi que ela tinha talvez 10 anos a mais. E ela não me olhou nos olhos mais o resto dos 3 dias de congresso que teve lá. Aí eu fiquei, gente, o que é o ego do ser humano, né? Entendeu? Eu, sinceramente, irmãos, hoje em dia, você pode chegar aqui e me chamar de careca, caolho, 4 olhos, olho de boi, tô nem aí pra isso. Tô nem aí pra isso, não esquenta a cabeça. Quer dizer, não vou dizer que eu sou perfeito, né? Às vezes a gente tem umas pontinhas de ego em algumas coisas, mas não é algo que vai me derrubar, entendeu? Você não pode deixar, você não pode firmar nessa imagem. Não sei se você, enquanto eu falo aqui, não sei se vocês conseguem imaginar, né? Eu tô aqui e o meu ego é como se fosse igual aqueles negócios que a gente vê de aura, né? Desenhados, a gente vê em filme a aura do cara. Então, como se a aura fosse essa estátua de 30 metros de altura. Aí Jesus nos chama a viver pela fé e não pela estátua. A estátua é a imagem que você criou desde a infância. Por exemplo, se você foi muito rejeitado pelos pais, você começa às vezes a correr atrás de coisas materiais, né? Coisas, uma boa carreira, sucesso, não importa o preço que pague. Ah, eu vou ser um artista de novela, de televisão. Vou mostrar para as pessoas que eu dei a volta por cima. Muitas vezes o artista, o rico, essas pessoas que projetam tanto no mundo material, é um problema mal resolvido lá na infância. Não, claro, Alexandre, eu vou colocar o seu nome aqui, eu tenho um caderno aqui que eu tenho orado pelos irmãos. Aqui, ó, até te mostro para você não achar que é... Não sei se dá para ver aí. Tem o nome de vários irmãos aqui, a gente está sempre orando, né? Mas o que você tem que fazer? Além das orações, você tem que buscar Deus na palavra, meu irmão. Senão a oração não vai resolver. A oração vai te ajudar, né? Mas, tipo assim, ela não pode ser um paliativo. Igual eu falei, às vezes a pessoa tem um problema, igual o profeta mesmo fala, eu acho que é o próprio profeta Isaías, né? Ele fala assim, ó, na multidão dos teus pecados, não sei o que, te cansaste.
Aí ele fala, mas depois achaste com que renovar tuas forças somente para prosseguir na maldade das tuas ações. Ou seja, a pessoa às vezes melhora de um problema e aí continua vivendo depois de qualquer maneira. Então você tem que deixar, ô Alexandre, essa é a minha sugestão para você, meu irmão. Deixar que essa depressão seja uma atadura de Deus. Primeiro, admita que você está num momento difícil. Se renda. Não se compare com os outros. Não fique pensando, por que eu? Né? Por que eu, Senhor? Você não é melhor do que ninguém. Como eu também não sou, né? Então não tem essa. Deus não persegue. Assim como Deus não faz acepção de pessoas, Deus também não persegue ninguém. Outra coisa, entenda que você está limitado pelos seus próprios conhecimentos. Então, igual eu te falei, depois que eu vi que eu estava mesmo para baixo, eu falei, agora é hora, ou vai ou racha. Deus me chamou para eu ficar no cantinho do pensamento. Então eu vou aproveitar essa depressão, você falou que está até encostado, né? Aproveita, meu irmão. Aproveita e faz dessa depressão aí umas férias. Deus te deu um tempo para você repensar os seus rumos. Eu nem esse privilégio eu tive, porque uma das coisas que aconteceu comigo foi que eu tive que largar o emprego que eu tinha, um emprego razoavelmente bom, por causa de guerra política contra mim, um monte de coisas erradas que faziam na escola, eu denunciava, por fim eu não tinha ambiente mais lá dentro. A minha ex-esposa fez fofoca de mim com diretora de escola, uma confusão danada. Eu tive que abandonar, eu nem quis voltar mais. Para lá eu não volto porque eu sei que o ambiente virou casa de mãe Joana. Hoje eles praticam macumba dentro da escola, para você ter uma ideia. Eles estão praticando macumba dentro da escola. Entendeu? A miséria que esse PT fez aí, eu não quero entrar em política aqui, mas... Então eu não vou vender minha alma ao diabo, eu preferi largar tudo para lá. Falei, deixa o osso para os cães roerem. Quem vai me sustentar é o Senhor. Aliás, eu sempre falei isso lá dentro. Falei, sabe por que eu não fico aqui bajulando ninguém, não fico puxando saco de ninguém? Porque eu não dependo do governo. E eu não dependo de governo para me sustentar. Pergunta se eu recebi R$1 de Bolsa Família. Mesmo esses anos todos desempregado. Pergunta. Eu fiz questão de não receber. Apesar de ter votado no Bolsonaro, eu fiz questão, eu não quis receber Bolsa Família. Falei, não, eu recebo ajuda de qualquer irmão, de qualquer pessoa, menos para não dar motivo. Isso aí eu não vou entrar em detalhes, porque tem outros motivos por trás disso, né? Mas eu não quis saber de Bolsa Família, entendeu? Eu deixei claro para as pessoas que eu sempre deixei, né? Que eu nunca dependi de governo, por isso que eu não bajulo ninguém, não tenho rabo preso com ninguém. Eles tentam me acusar, mas não conseguem, né? Aí vem na base da calúnia. A calúnia é a grande arma hoje das pessoas. Oi, Aparecida, Pai do Senhor. Bom dia, seja bem-vindo. Irmãos, eu vou encerrar a live agora às 9 horas, tá? Eu tenho um compromisso, uma aula às 9h30. E eu ainda preciso arrumar aqui algumas coisas aqui em casa. Eu vou receber uma pessoa aqui para fazer aula. Mas basicamente é isso, né? Eu vou deixar o capítulo 60 de Isaías para amanhã. Eu acho que amanhã... acho que amanhã eu não tenho aula, porque tem uma terça que eu tenho aula aqui de manhã, mas amanhã não. Aí amanhã a gente pega de novo firme aí nesse capítulo 60 de Isaías. Eu tenho um grupo, irmãos, de WhatsApp que está no meu link aí, na minha bio aí. Tem um link logo debaixo do perfil. Esse grupo, se você quer seguir com a gente, eu te peço em nome de Jesus, entra nesse grupo, tá? Amém, Silvia. Entra no grupo lá, fica com a gente. O grupo de WhatsApp, pessoal, não vou ficar entupindo vocês de mensagem. Por enquanto é só eu que falo, né?
só para no caso de, vamos supor, derrubarem aqui minha página, acontecer alguma coisa, que de vez em quando alguém entra aí falando que eu estou com discurso de ódio, né? Se a gente fala alguma coisa que eles não querem ouvir, eles entram com acusações aí contra mim, denúncias, né? Falando que eu estou com discurso de ódio. Então uma hora pode acontecer. E aí, se você estiver no grupo, eu vou entender que você, pelo menos, quer apoiar o nosso ministério. Não quer dizer que você tem que estar aqui toda a live, mas para a gente andar junto aí, poder ajudar os irmãos, né? A Silvia, que chegou hoje, o Alexandre. Se vocês quiserem somar com a gente aí de alguma forma, inscreva no canal, ativa aí o sininho, né? Como eu falei, eu não tenho pretensão nenhuma, irmão, de ficar famosinho no TikTok. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero pregar a palavra de Deus, não uma teologia morta, mas eu quero pregar aquilo que eu tenho experimentado da parte do Senhor. O Senhor finalmente, né, tirou de mim o ego, aquela coisa maldita, aquela ganância pelas coisas desse mundo, acabou tudo. Então hoje o Senhor me capacita, né, a profetizar a palavra dele. De uma forma assim, você vê, né, olhando, ouvindo os problemas das pessoas. Eu não chego aqui com a mensagem pronta, no sentido assim, eu tenho que falar isso. Não, eu falo de acordo com o que Deus, né, conduz aqui a reunião. Aí a Deilde também, né, David? Primeira vez? Amém, seja bem-vindo então, hein? Obrigado, tá, Silvia, por seguir aí. Aí, pessoal, o grupo de WhatsApp é para isso, porque às vezes a gente muda o horário da live, de vez em quando acontece um imprevisto para mim aqui. As lives geralmente são de manhã 7h30 durante a semana, à noite também 19h30, tá? Eu até procuro colocar o mesmo horário para ficar mais fácil de guardar. Então, de manhã 7h30, à noite 19h30, com exceção da quarta-feira, que na quarta eu tenho reunião na minha igreja. No sábado, 8 da manhã e à noite, quando dá, porque tem vezes que eu tenho ensaio. E mesmo quando tem ensaio, eu costumo abrir mais tarde, 8h30, 8h40. Aí eu aviso lá no grupo. Domingo também, de manhã e à tarde. De manhã às 9 ou 9h30. E à tarde, 2, 2h30, 3 horas. Aí eu costumo mudar um pouquinho por causa de problemas aqui, né? Situações aqui. E aí, se você quiser seguir com a gente, você pelo menos vai ter acesso aos horários, vai ter o aviso lá, né? Você ativando aí, se inscrevendo e ativando as notificações, você vai ser avisado. Não sei também se o TikTok tem, depois que a gente chega a um certo número de seguidores, e não investe, né, em coisas aqui do TikTok, eles dão uma certa bloqueada, né? Não divulgam mais a gente tanto. Eu não sei se isso é verdade, não entendo bem. Realmente o número de pessoas na live caiu de uns dias para cá, tem uns dias aí que está meio devagar. Antes costumava ter 50, 60 pessoas numa fase aí, depois... Mas enfim, a gente vai falando, né? Se você quiser somar conosco, como alguns irmãos têm somado, né? Inclusive, esse trabalho meu aqui no TikTok não é a única coisa. Eu prego na rua também, eu faço evangelismo, tá? Eu tenho aproveitado essas grandes férias que Deus me deu de trabalho secular, não é para ficar vagabundando, né? Mas para pregar a palavra de Deus. Então eu faço trabalho na rua também, a tempo e fora de tempo, né? Eu mando mensagem para as pessoas. E aí, amados, se amanhã depois, né, esse trabalho aqui cair, é porque todo mundo desistiu. Eu vou fazer outra coisa, eu não dependo disso para ser feliz, não. Mas graças a alguns irmãos que estão firmes conosco, é que o trabalho tem se mantido, né? Eu sozinho, eu vou ficar aqui falando sozinho, não tem sentido. Então eu peço a você aí, quiser somar com a gente, né? De alguma forma você vai abençoar também o ministério e você vai ser abençoado pelo Senhor à medida que você servir a Ele de coração. O que você me ajudar aqui, você não está fazendo para mim, você está fazendo para a obra de Deus. Quero que vocês entendam isso, tá? Você está fazendo para que esse projeto se mantenha.
convidando pessoas. De vez em quando os irmãos compartilham. De repente a Silvia, o Alexandre, a Adeildo chegou aqui por causa das curtidas dos irmãos, né? Tem live nossa que bate 30k, bate 40, acho que já bateu até 50 uma vez. Então, quer dizer, aí o algoritmo do TikTok, que é uma coisa automática, ele entende que tem uma certa relevância. Então ele distribui melhor, entendeu? Uma vez apareceu uma irmã da França que disse que estava assistindo a mensagem nossa lá da França. Acho que 2 ou 3 vezes eu lembro dela aqui, não sei depois por que sumiu, né? Não foi por isso não, foram as suas palavras. Como assim, ô Silvia? Por isso? Acho que eu não entendi bem, eu prefiro que você me explique aí, para eu não tirar nenhuma conclusão errada. Ah, tá, entendi, não entendi. Não, mas eu digo assim, eu usei como exemplo, né, porque já teve pessoas que chegaram aqui. Eu entendi, Silvia, eu entendi. Não, então, eu usei como um exemplo. Já teve pessoas que chegaram aqui eu digo assim, tipo assim, aparecer na sua rolagem a minha live, entendeu? Algumas pessoas chegam aqui por causa das curtidas, né? Outras vêm a convite, os irmãos compartilham a live, tem gente que vem, gosta. Mas, vamos dizer assim, o importante é que isso é bom, isso é bom. Ser seletivo é ótimo. Inclusive eu falo aqui, né, o Silvia, tipo assim, eu não sou o único, tem muita gente boa pregando a palavra. Muita gente assim, entre aspas, né, na verdade são poucas, pregando uma boa palavra, mas tem várias pessoas. Agora, o fato da pessoa ficar pulando de galho em galho é complicado. Por exemplo, nós temos desenvolvido um ministério aqui. Alguns irmãos, quando eu falo uma coisa, eles já ligam com outra, né? A gente já tem uma linguagem, mas as pessoas que vamos supor, que chegam hoje, ficam uns dias e vai embora. Depois, quando voltar, não vai entender nada, vai ficar boiando. É verdade, Mas eu digo assim, você pode, né, assistir aqui as lives durante alguns dias, e se depois você achar que eu estou falando bobagem aqui, você vai embora e esquece. Agora, o problema é que as pessoas, às vezes, chegam aqui na live pedindo ajuda, né? Ah, ora por mim, não sei o quê. Aí eu falo, não, vou orar e tal. A pessoa fica 2, 3 dias e some. Entendeu? Eu lembro de um rapaz que começou no início, ele me deu muita força no início. As primeiras 2 semanas que eu estava aqui, ele... exatamente, melhora, vai embora. Esse rapaz, ele me deu muita força. Oi, Renato. Bom dia, Pai do Senhor. Chegou na hora do amém, meu irmão. Estou encerrando a live, eu tenho aula 9h30. Mas olha só, ele chegou aqui me dando muita força no início, mandava curtida e tal, conversou até comigo aqui no privado. Aí estava com um problema de herança lá, que eu acho que o irmão dele tomou a parte dele, não queria devolver, uma confusão danada. Ele me pediu oração, aí eu comecei a orar junto com ele, conversava com ele, até no WhatsApp, assim, particular. De repente o cara sumiu, entendeu? Aí eu pensei, deve ter recebido a herança, né? Deve ter recebido o que ele veio buscar. Eu creio, irmão, só para encerrar aqui, eu creio que Jesus, ele ficou muito decepcionado. Exatamente. Jesus ficou muito decepcionado, ô Silvio, quando alguém chegava e Jesus falava assim, o que queres que eu te faça? Né? Ah, Senhor, eu quero ver. Eu particularmente entendo que Jesus tinha uma decepção ali. Porque o problema da pessoa, a pessoa era cega, tudo bem, né? Eu quero ver, ótimo. Mas será que essa pessoa seguiu depois? Será que essa pessoa se converteu? Ou ela foi curada e os olhos dela passaram a ser a ruína da alma?
Porque às vezes a pessoa nasce cega, pelo menos a concupiscência dos olhos ela não vai ter, né? Ela não vai ser tentada pelo que ela vê. Aí Jesus vai e cura. A pessoa a partir dali, às vezes, começa a usar os olhos para cobiçar a mulher dos outros, o marido da outra. Olha para você ver como é que são as coisas, né? Então nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que a gente acha que é uma bênção, depende de como nós recebemos. Depende da atitude nossa em relação àquilo. Então a gente tem que estar sempre focado no reino de Deus. Sempre focado em deixar Deus trabalhar o nosso caráter. Esse é o nosso projeto aqui. E se a gente viver um dia, o dia de hoje, para a glória de Deus, o amanhã cuidará de si mesmo. Eu hoje não faço projeto para o futuro mais. Entendeu? Você me pergunta, como você está vivendo, irmão? Eu falo, não sei, irmão. Eu sei que eu estou vivendo. Eu não sei como, né? Mas eu sei que eu estou vivendo. 5 anos, eu tenho 2 filhos que ainda dependem de mim. Para praticamente tudo, né? Meu mais velho já trabalha, mas mora comigo, né? Come aqui, não ajuda com nada. Estou deixando na consciência, já falei com ele, agora estou deixando na consciência dele. Vivendo debaixo da graça. E olha que essa graça, né, Silvia, é sobrenatural, tá, irmãos? Mente humana não explica isso, não. Eu não sou desonesto, eu não roubo ninguém, não faço nada, nunca fiz, né, não é agora que eu vou fazer. Como que eu sobrevivo? Eu dou umas aulas particulares, a maioria dos meus alunos sumiram tudo, né, depois da pandemia, deu uma confusão. Hoje em dia, as pessoas, assim como as pessoas não têm valorizado a palavra de Deus, as pessoas não têm valorizado mais a arte, né? A minha aula, que é uma aula personalizada, é uma aula que faz o cara virar um artista. Mas a pessoa tem que querer, se a pessoa não quer, né? As pessoas hoje não querem mais investir no seu próprio conhecimento. Então está ficando difícil. A gente está numa época que as pessoas querem tudo mastigado, tudo empacotado, né? Só engolir. Então, se existisse um comprimidinho que fizesse o cara tocar violão, ele tomava aquele comprimidinho e saía tocando. Mas como não tem, então eles vão fazer outra coisa. É o que eu falo aqui, Silvia. O que eu falo aqui, se eu ficar aqui 1 ano, né, 10 anos e ganhar uma alma para Jesus, já terá valido a pena. Esse é o meu pensamento. Entendeu? Esse é o meu pensamento. Mas ganhar de verdade, né? Eu não quero fazer um prosélito, eu não quero ganhar religioso. Entendeu? Eu já tive caso aqui, né, um irmão que falou que era muçulmano e hoje ele é cristão. Ele falou que a minha live aqui ajudou ele, não sei até que ponto, né? Mas não importa, um plantou, outro regou, Deus é que dá o crescimento. Algumas pessoas estavam afastadas, voltaram para a igreja, né? Nós temos uma irmã aí, a Dani, ela mesmo deu testemunho aqui, por isso que eu estou falando, né? Tem uns 15 dias que ela voltou para a igreja. Ela tem seguido com a gente aqui durante a noite, né? As noites, durante a semana. E assim vai, né? Deus está operando. Deus está operando, mas falta compromisso das pessoas, é verdade. Entendeu? Então é isso, irmãos. Deixa eu correr aqui que eu já estou atrasado, tá? Eu tenho uma aula 9h30. Abençoa aí a sua vida em nome de Jesus, que você tenha um dia cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. Meu irmão Alexandre aí, não desanima não, tá? Fica junto com a gente aí, a gente vai falando, a palavra vai te dando ânimo. Não sei se ele está aí ainda, mas se ele tiver, né, que a palavra vai te dando ânimo aí. Porque hoje, pessoal, você tem uma cabeça. Guarde isso que eu vou te falar mais uma vez. Hoje você tem uma mentalidade. Amanhã, daqui 10, 15 dias, 1 mês, você vai ter outra cabeça se você buscar o Senhor. E aí você vai pensar diferente. Certo? Amém, então, irmãos. Fiquem com Deus e até à noite, se Deus quiser, às 19h30, a gente está junto novamente para a glória de Deus. Amém? Continuando com o estudo do nosso livro lá do Quem Mexeu no Meu Queijo. Amém, Altamirazinho. Igualmente. Amém. Amém, Silvia. Seja bem-vinda, viu? Todos que se inscreveram aí, sejam bem-vindos. E vamos que vamos, pessoal. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.